Capítulo 1. Quantos tipos são os principados e de que modos se adquirem? Todos os estados, todos os domínios que imperaram e imperam sobre os homens, foram e são, ou repúblicas, ou principados. Os principados, ou são hereditários, quando o sangue de seu senhor é de linhagem nobre, ou são novas. Se novos ou completamente novos, como foi Milão para Francisco Sforza, ou são como membros adjuntos ao estado hereditário do príncipe que os adquirem, como é o reino de Nápoles para o rei da Espanha. Os domínios assim adquiridos ou estão acostumados com a submissão a um príncipe, ou a serem livres, ou foram conquistados com armas alheias, ou com as próprias, por fortuna ou virtude. Capítulo 2. Dos principados hereditários. Não tratarei aqui das repúblicas, porque já discorri longamente sobre elas em outra ocasião. Dedicar-me-ei tão somente ao principado, tornando a urdir o tramado acima, e discutirei como esses principados podem ser governados e mantidos. Digo, portanto, que nos estados hereditários e habituados à estirpe, de seu príncipe há menor dificuldade para mantê-los do que nos novos, porque basta não lhe renegar uma condição ancestral e, ademais, transigir, de acordo com as adversidades. Assim, se tal príncipe, para de engenho, ordinário, conservará para sempre o poder, a menos que uma força extraordinária e excessiva o destitua. E, destituído, por mais terrível que seja o usurpador, ou haverá de reaver. Temos na Itália, por exemplo, o Duque de Ferrara, que não teria resistido aos ataques dos venezianos em 1484 e aos do Papa Júlio em 1510, não fosse ele antigo naquele domínio, porque o príncipe natural tem menores razões e necessidade de menos para ofender. Disso convém que seja mais amado, e se não se faz odiar por vícios exorbitantes, é justo, é natural que seja benquisto por todos. E na antiguidade e na continuação do domínio, apagam-se as lembranças e as razões das inovações, ao passo que uma mutação deixa sempre expostos os engastes para a edificação de outra. Capítulo 3. Os principados mistos. Mas no principado novo consistem em dificuldades. E primeiramente, se não é totalmente novo, mas parte ou membro de outro, pode-se dizer que o conjunto é quase misto. Suas variações nascem primeiramente de uma dificuldade natural, existente em todos os principados novos, porque os homens de boa vontade mudam de senhor, feitas do benefício da mudança, e essa opinião os leva a pegar em armas contra seu príncipe, não que se iludem, pois a experiência mostra que assim pioram a situação, em razão de uma necessidade natural e ordinária, que obriga a que se ofenda aqueles a quem se passa a governar, seja por meio de gentes de armas, seja por meio de outras injúrias sem fim, inerentes à nova aquisição. Do novo príncipe será inimigo todos os que se sentiram ofendidos durante a ocupação, e não poderá manter como amigos aqueles que ali o colocaram, por não poder satisfazê-los do modo que haviam imaginado, e por não poder usar contra eles remédio forte, por a eles estar obrigado, porque por mais potentes que sejam os seus exércitos, precisará do favor dos provincianos para adentrar a província. Por essas razões, Luís XII, rei da França, logo ocupou Milão e logo a perdeu. Bastaram para tirar-lhe da primeira vez as forças de Ludovico, pois a mesma gente que havia aberto as portas a Luís, encontrando-se desenganada do que tinha pressuposto acerca do futuro, não pôde suportar os dissabores causados pelo novo príncipe.
É bem verdade que, adquirindo-se pela segunda vez as províncias, rebeladas perdê-las é mais difícil, porque o Senhor, aproveitando-se da rebelião, sente menos escrúpulos em obter a sua segurança com a punição dos revoltosos, em descobrir os suspeitos e em proteger os pontos mais fracos. De modo que, para perder Milão da primeira vez, bastou a França que um certo duque Ludovico fizesse barulho nas fronteiras. Para perdê-la pela segunda vez, foi preciso que todos se unissem contra ela, destruindo-lhe os exércitos ou expulsando-os da Itália, resultado das razões mostradas anteriormente. Contudo, Milão foi-lhe tomada da primeira e da segunda vez. As razões universais da primeira foram relatadas. Resta agora dizer as da segunda, e ver que remédios Luís havia, e quais poderia haver outro príncipe que estivesse na mesma situação, para conservar a conquista melhor do que a França o fizera. Digo, portanto, que esses estados, incorporados a um estado mais antigo por meio da conquista, ou são da mesma província e de mesma língua, ou não. Quando são, é fácil mantê-los, principalmente se não estão acostumados a viver livres, e para possuí-los com segurança, basta extinguir a linhagem do príncipe que os governava, porque nas outras coisas, mantendo-se-lhes os antigos privilégios e não diversificando-os costumes, os homens viverão em paz, como se viu na Borgonha, na Bretanha, na Gasconha e na Normandia, que tanto tempo estiveram com a França, e apesar de haver alguma diversidade de língua, os costumes são semelhantes e podem facilmente se conciliar. E quem os conquista, querendo mantê-los, deve adotar 2 cuidados. Um, que a estirpe do príncipe anterior seja extinta. Outro, não alterar a lei nem os impostos vigentes. Desse modo, em pouquíssimo tempo, o novo principado formará, com o antigo, um corpo único. Mas quando se conquistam estados em uma província de diferentes línguas, costumes e governos, as dificuldades aparecem. Será preciso o concurso da fortuna e grande habilidade para mantê-los. E um dos remédios mais eficazes seria que o conquistador fosse lá morar. Isso tornaria aquela possessão mais segura e duradoura. Foi o que fez o grão-turco na Grécia, que apesar de todas as outras medidas observadas por ele, para manter aquele estado, se não tivesse ido lá morar, não teria mantido a conquista, porque lá estando, vê surgirem as desordens, e logo as pode remediar, não estando, só as conhece quando já são grandes e não possuem mais remédio. Além disso, a província não é expoliada pelos oficiais de conquista. Satisfazem-se os súditos com o mais fácil recurso, ao príncipe. Assim, terão mais razão em amá-lo, dispondo-se eles a ser bons, ou de outro modo, a temê-lo. Quem de fora quisesse atacar aquele estado, teria mais cuidado, pois, vivendo ali o príncipe, mais difícil seria tirar-lhe as posses. Outro bom remédio é fundar colônias em 1 ou 2 lugares que sirvam como entraves àquele estado, pois é necessário ou proceder dessa forma, ou manter ali forças de artilharia e infantaria. Nas colônias, não se gasta muito, e sem muita despesa, podem ser instaladas e mantidas, prejudicando-se apenas àqueles a quem se tomam as terras e as casas, os quais são parcela mínima do Estado, para dá-las a novos habitantes. Os que são lesados permanecerão dispersos e pobres, não podendo causar dano algum. Os outros permanecerão quietos, pois, de um lado, não foram prejudicados, e de outro, temem que suceda a eles o mesmo que sucedeu aos expoliados. Concluo, portanto, que essas colônias, que nada custam, são mais fiéis e causam pouco prejuízo, e os prejudicados, sendo pobres e dispersos, como já foi dito, não podem incomodar. Pelo que se pode notar,
aos homens deve-se agradar ou matar, porque se vingam das pequenas ofensas, das graves não podem fazê-lo. Dessa forma, a ofensa que se faz ao homem deve ser tal que não se tema a vingança. Mas se o príncipe mantiver, em lugar de colônias, forças armadas, gastará muito mais, pois terá de despender nela todo o rendimento do Estado, de modo que o ganho tornar-se-á perda, e a ofensa será grande, porque atingirá todo o Estado, com as mudanças e o aquartelamento do exército. Esses incômodos todos sentem, e todos se convertem em inimigos do conquistador, e esses inimigos vencidos em sua própria casa são sempre perigosos. De qualquer forma, portanto, a ocupação armada é tanto inútil quanto útil é a colonização. Deve ainda quem se encontrar em uma província diferente, como foi dito, tornar-se chefe e defensor dos vizinhos menos poderosos e procurar enfraquecer os mais potentes, tomando cuidado para que, por acidente, não entre nela nenhum forasteiro tão forte quanto ele. Mas sempre haverá quem seja chamado por aqueles que se sentem descontentes por demasiada ambição ou por medo, como se viu outrora, quando os etólios chamaram os romanos à Grécia, e, em todas as províncias que os romanos conquistaram, lá foram colocados, pelos próprios habitantes,